Irmãos e irmãs, na liturgia de ontem, a igreja encerrou a proclamação do Evangelho, do Sermão da Montanha, da pregação do Sermão da Montanha, quando Jesus então disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à condenação, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele, pelo caminho da perdição. Como é estreita a porta, como é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que entram por aí. E essa porta estreita é todo o Sermão do Monte, Tudo que a gente ouviu nas últimas 3 semanas na missa diária. Muito bem. Posto isso, então Jesus desce do monte, da montanha. E ao descer da montanha, então, Jesus vai dizer aos discípulos: cuidado com os falsos profetas. Então, quem seria o falso profeta? Por óbvio, mas não tão importante, seriam os que já previram o fim do mundo não sei quantas vezes, colocaram data, dia e hora para Jesus voltar, Jesus não voltou, enfim, Mas mais perigoso do que isso, porque isso é meio até ridículo, O que é um falso profeta, então? Jesus diz: eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Então, o falso profeta aqui está na linha, sobretudo, daquele que não vive aquilo que prega, e daquele que faz da palavra e da religião e das suas expressões um meio de vida, um produto a ser vendido, ou um personagem a ser ostentado na vida. Então, falso profeta, sobretudo aquele que não vive o que professa, não vive o que prega. E por que é assim? Porque nós corremos o risco, meus irmãos, de nos iludir, com a nossa própria vaidade, com o nosso próprio ego. Ser uma pessoa religiosa traz muitas vantagens. Traz muitas vantagens. Por ser da igreja, esse sobrenome que a gente ganha, O fulano, qual fulano? O seu José, qual José? José da Silva. Mas qual José da Silva? O casado com a dona Maria Oliveira. Tem uns 30 no Piquiri. Qual o José? O José da Silva lá da capela tal. O José da Silva lá da matriz. O José da Silva lá de tal coisa. Esse da igreja faz pessoas arrumar emprego, faz pessoas arrumar namoro, faz pessoas arrumarem crédito, faz você acreditar que ele vai te pagar. Por quê? Da igreja. E a gente pode muito, assim, com muita facilidade, se perder num personagem. Jesus nos chamou a sermos pessoa e não personagem, não uma máscara, Não algo a ser performado para o outro. Então, o falso profeta é aquele que não vive o que prega. Não vive o que prega por quê? Porque dá lucro. Dá lucro enquanto dinheiro. Existem pessoas que têm de fato o dom, o trejeito, o carisma. E Deus dá isso a uma pessoa para o bem do outro. Não, obviamente, para o bem de si. Mas veja, é uma possibilidade. Eu fazer da religião de Jesus um produto. Eu trabalho com isso. Mas eu não sou isso. Eu trabalho com isso. E isso causa mais efeito nos outros do que em mim. E veja, é possível fazer muito bem aos outros com uma palavra que eu não permito que faça nada em mim. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e no modo como Ele dispensa a graça e provê as coisas, pode dar a alguém um dom, um carisma, uma aptidão, e a pessoa exercitar aquilo sem permitir que aquilo faça algo nele, através do dom do temor e do dom da humildade. Então, quem prega está submetido à mesma palavra de quem escuta. E porque prega, não está menos obrigado do que aquele que escuta. Por que não vive o que prega? Porque dá lucro financeiro, porque dá lucro emocional, porque dá lucro social, porque dá lucro para o ego. A gente começa a se sentir importante por ser a tia que reza naquela família, o tio que dá conselho para todo mundo, por ser o único dos primos que crismou, casou na igreja e não juntou. E aí a gente começa
a se desobrigar da tensão, né, que o Evangelho produz no coração de cada um de nós. Mas também a falsa profecia, o falso profeta, é tudo aquilo que é diferente de Jesus, né? E por isso então revestido de pele de ovelha. Ovelha é um bichinho simpático, é um bichinho sem boca para nada. Ovelha é um bichinho, né, doce. Ovelha não causa medo em ninguém. E aí nós estamos, e a gente sempre precisa ler o Evangelho dentro das molduras, dentro dos quadros maiores. Jesus tinha acabado de falar então que a porta é estreita. Então quem é o falso profeta? É todo aquele que propõe um caminho que não é estreito. É todo o discurso que tira a estreiteza da palavra. E vai fazer isso não em nome do diabo, porque senão você corre. Vai fazer isso em nome de uma palavra, de Deus. Você pega um texto, tira do contexto e usa de pretexto para as coisas, né? Então, falso profeta aqui dentro do contexto em que estamos, quando Jesus desce do monte, significa toda profecia e pregação diferente da pregação que foi feita no alto do monte. Bem-aventurados os... Aí veio as 9 bem-aventuranças, não é isso? Aí depois veio, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Por 6 vezes Jesus aprofundou a lei, as práticas da justiça, oração, jejum e caridade. E tudo aquilo que Jesus vai implicando, que vai afunilando, e a gente não vai retomar tudo isso, porque são 3 semanas de homilia, e que chega nessa conclusão, então, a porta é estreita, se esforce para passar aí, porque facinho, largo, sem esforço, é o caminho do inferno. Mas virão falsos profetas, vão se vestir com a pele da ovelha, vão se vestir com o algodãozinho de uma misericórdia descomprometida da vida, né? Vão se vestir com uma pele de um amor que não amadurece ninguém, mas por dentro são lobos ferozes. O que o lobo quer? O lobo quer comer. Não é isso? O lobo ele vem para pegar, para destruir, né? Para morder. Portanto, meus irmãos, existem pessoas que são profundamente mal interessadas. Elas querem alguma coisa com aquilo, né? E essa pergunta a gente tem que fazer a gente mesmo. O que a gente quer quando a gente faz o bem que faz? Às vezes a gente pode estar fazendo bem e as nossas motivações podem ser elas muito erradas. Ser o dinheiro, ser a falsidade, ser enganar alguém, não é isso? A gente vive isso, e isso é um aspecto da imaturidade humana. A gente vive isso dentro das nossas famílias. Quem tem criança, quem tem adolescente, filho jovem, vive muito isso. O que você está querendo? Está bonzinho demais, não é isso? De repente chega em casa, oi mãe, bença pai, quer que eu tire o prato? Quer que eu te ajude? Você já fez? O que aconteceu que desencapetou assim? Na missa não foi para desencapetar, confessar não foi para desencapetar, não toma água benta. De onde é que veio essa, né? Essa mudança? A gente tem um pouco disso. Isso expressa o quê? A imaturidade de uma criança, do adolescente. Mas nessa imaturidade a gente enxerga a maldade que está no ser humano. O ser humano é danadinho, não é isso? O ser humano ele tem esse lado e não sei se você sabe. Você é ser humano, e eu também. Estamos falando dos outros, não, estamos falando de nós. A gente pega um personagem, a gente entende que se a gente fosse generoso e bom, seria bom para ter tal coisa. Mas a gente não é generoso e bom por ser generoso e bom. A gente não entende que o bom é ser bom. A gente quer ser bom porque vai que sendo bom, alcanço. Vou pegar algo lá na frente. Então esse é o lobo, né? Aí Jesus continua dizendo, mas vós os conhecereis pelos seus frutos. Pelo fruto você vai conhecer isso aí, né? Dá tempo ao tempo. A palavra de Deus vai dizer, no livro da sabedoria do Eclesiástico, não me engano, diz assim, não tenha ninguém por sábio antes de ouvi-lo falar. Né? O povo diz com alguma sabedoria, você tem que ter medo mesmo é dos quietinhos. O que tem de gente que por quietinha passa por sábio, porque quietinha passa por virtuoso, e não é, né? É só um gumongo mesmo, só não tem boca para nada. Mas olha lá, ó. Vós os conhecereis pelos frutos. A gente precisa dar tempo para as pessoas. Calma, não deu tempo de colher um fruto. Que bonita a árvore, que bonito isso que você está me dizendo. Que bonita essa decisão que você tomou, então, agora de nunca mais darararará, e a partir de hoje, dereré, dereré. Que bonito.
Podia nem essa decisão ter tomado, podia nem estar me falando essas coisas. Mas agora eu preciso ver o fruto do que você está me falando. E fruto é um negócio que precisa de ciclo, estação, não é verdade? Uma árvore para dar fruto precisa ser adubada, regada e podada. Vamos ver se aguenta uma outra poda, uma outra desilusãozinha, um outro contratempo. Eu estou esperando o fruto. Então, enquanto o fruto não vem, eu também não vou negar a minha ajuda, o meu adubo, o meu sorriso, a minha oração, a minha paciência. Mas eu não vou te comprar como uma árvore frutífera se você ainda não deu o fruto. Eu preciso ver um fruto. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Vamos ver se isso aí deu fruto. Não dá fruto. E aí Jesus coloca a pergunta, por quê? Por acaso se colhem uvas de um espinheiro? Não. Figo de uma ortiga? Não. Assim toda árvore boa produz fruto bom, árvore má produz fruto mau. Não é possível que a árvore boa dê fruto mau, nem que a árvore má dê fruto bom. Só que aqui nós temos um problema. Nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas não sabem mais discernir o que é um fruto. Não sabem mais. Qual fruto? O fruto das bem-aventuranças. Qual fruto? Os frutos do Espírito Santo. Qual maus frutos? As obras da carne. Só que muitos de nós não temos mais clareza dessas coisas. Então a gente simplesmente não sabe discernir. Então, tem gente que não sabe mais quando uma pessoa, ou um fato, ou uma coisa é piedosa e não sabe discernir. Aquilo ali não é piedoso, é pura afetação, é pura vanglória. A gente não sabe discernir nem em nós. A gente diz que a gente quer fazer o bem, que nós somos uma pessoa disponível, quando na verdade nós somos uma pessoa controladora e autoritária. Tem uma diferença aí. A gente não sabe discernir nem no outro nem em nós o que é paz, paciência e o que é omissão e preguiça. Então, para saber que aquele fruto é fruto, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. É a palavra que nos dá o critério do fruto e do discernimento. Aí nós ouvimos a primeira leitura aqui. Entre nomes tão esquisitos e diferentes, nós temos aqui o rei, né? E aí o rei vai fazer, porque olha só o que aconteceu aqui na primeira leitura. O sumo sacerdote Eucias foi falar ao secretário Safã, né, do rei Safã. Olha, achamos, havia sido perdido, né, o livro da lei de Deus. Então o secretário Safã foi à presença do rei e falou, olha, o pessoal aí juntou dinheiro, contratou um pessoal, o templo tinha caído, levantou os escombros, achou o livro da lei. Ah, é? Então vamos ouvir o livro da lei, não é isso? Então começou lá o sacerdote Eucias, né, a ler a lei de Deus. Ele é filho de Miqueias, o profeta. E quando leu a lei de Deus, o rei na hora falou assim, ide consultai ao Senhor a meu respeito e a respeito do nosso povo. Porque grande deve ser a ira de Deus contra nós. Porque nossos pais não viveram nada disso aí que está no livro. Nem ensinou para nós. E nem nós vivemos isso aí. Eu acho que a coisa vai dar ruim. Olha o critério do rei. O rei estava sossegado. O rei estava numa paz. Até que ele escuta a proclamação da lei de Deus. E ele perdeu a paz. A palavra de Deus, gente, não só traz paz. A palavra de Deus traz urgência, quebrantamento, despertamento. O rei estava sossegado, de boa na lagoa. Foram ler para ele a palavra de Deus. Ele falou assim, rapaz, arruma um profeta, um sacerdote lá, e pergunta para ele perguntar para Deus se Deus está muito bravo com nós. Porque se é do jeito que eu ouvi, nós está tudo ferrado, a gente vive diferente. Olha que interessante esse rei, né? E aí então, nossos pais não obedeceram a isso, nem puseram em prática isso aí, nem nós, né? Então vão até Deus, vão rezar. E o que diz? Subiu ao templo do Senhor o rei então. E o rei mesmo lê a palavra para todo o seu povo, né? Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé, o rei concluiu uma aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e observar os seus mandamentos, preceitos, decretos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança. E todo o povo aderiu à aliança. E aqui está
Um outro nome bonito e inspirador para a palavra de Deus: aliança. Como é que se faz uma aliança com Deus? Carregando no corpo algum objeto abençoado? Algum amuleto? Como é que se faz uma aliança com Deus? Comprando uma cartelinha 2 vezes no ano, entregando lá. Como é que se vive? Como é que se faz? Como é que se faz? Como é que se vive uma aliança com Deus? Uma aliança na palavra. Deus, meus queridos, na sua misericórdia, nos deu e nos dá, através da igreja, muitos auxílios que a gente poderia chamar os sacramentais: a água benta, o escapulário, medalha de Nossa Senhora das Graças, medalha de São Bento, tantas coisas, nos dá como auxílio, sobretudo, e muito mais do que os sacramentais, os próprios sacramentos. Mas é na palavra que se vive, e não apostando em momentos da vida como se aquilo ali fosse mágica, como se aquilo ali fosse misticoide, entende isso? Nós precisamos da palavra. Vamos pensar São José. Tinha água benta para São José? Tinha escapulário para São José? Tinha medalha para São José? Não quero escandalizar ninguém, pelo amor de Deus. Não tinha nem Eucaristia, tinha? No que viveu São José? Na palavra. Na palavra. Então, para que veio depois da palavra tudo isso? Para nos fortalecer a viver na palavra. Então, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Mas é muito perigoso, meus irmãos, jogar a palavra de Deus fora, viver do jeito que quer, pautar a vida nas loucuras do mundo, na preguiça espiritual que tem para fazer o bem, para ser santo, e apostar as fichas num objeto e num sacramento recebido sem aliança. O que tem que ser a Eucaristia na minha vida, na sua vida? Aliança. Entende? É uma aliança. E quem tem aliança no dedo sabe o que significa aliança. Deveres e direitos, não é isso? E compromisso com a outra pessoa. Uma pessoa que tem uma aliança no dedo, o que eu sei dela? Eu sei dela que o critério maior da vida dela não é ela. Que o critério maior da vida dela é a outra parte da aliança. É isso que é uma aliança. Um homem que tem uma aliança no dedo. O que eu sei dele? Eu sei dele que a regra maior dele não é ele. A regra, o critério da vida dele é a outra parte da aliança. É isso que é ter uma aliança. Então, os sacramentos da igreja e os sacramentais são para vivermos bem uma aliança. E qual é a outra parte da nossa aliança? Deus, que se revela, que se dá a nós na sua palavra. Senão a gente não sabe, sem a palavra, qual é o fruto. E aí, o que tem de gente que quer uma uva? Quem gosta de uva, gente? Uma uvinha é bom, não é? Se for aquela sem semente, então, Senhor da glória. Você come igual pipoca, né? Você vai tac, 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 tac. Quem gosta de um figo? Docinho de figo? Você é doido, gente. A melhor coisa do mundo. E o que tem de gente indo buscar a sua uva num espinheiro? Mas não está vendo que é espinheiro? Não está vendo que é espinheiro, porque não tem critério nenhum na cabeça. O que tem de gente que quer um figo doce e está indo buscar o figo na urtiga? Porque não discerne nada, porque sem a palavra não discerne nada. Só você mesmo que achou que esse espinheiro podia dar uva. Só você que achou que essa urtiga tinha figo. De onde é que você tirou essa ideia? De uma falta de discernimento. E veja, meus irmãos, não confundamos as coisas. O cristão, o amor, ele não julga, mas ele discerne. E tem diferença entre julgar e discernir. Julgar é pecado. Discernir é dever. Nós temos o dever de discernir as coisas. Eu não estou julgando ninguém. Eu tenho que discernir a vida. Isso aí é espinheiro. Isso aí é urtiga. Aí tem uva. Aí tem figo. Discernir as coisas. Nós não estamos desobrigados de discernir. E como é importante saber discernir as coisas. Portanto, meus amados, nós vamos da palavra. Senão a gente está diante de uma árvore má, esperando fruto bom. Senão a gente está diante da árvore boa, chamando ela de cafona,
de brega, coisa de velho, hoje em dia não é assim. E aí começa essa lenga-lenga. E aí Jesus diz: ora, portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Olhemos os frutos das pessoas, olhemos os frutos de certos discursos, de certas perspectivas, no que é que tem dado isso aí? No que é que tem dado esse profeta ovelhinha? Tudo pode, Deus é amor, o que tem hoje em dia? Não precisa tudo isso. Quem é que segue tudo tão certinho assim também? No que é que tem frutificado esse tipo de discurso, esse tipo de compreensão, esse tipo de vida? O que tem dado disso aí? Mas sem o Espírito Santo, minha gente, sem a palavra, o ser humano fica não só burro, como ele fica temerário, né? Tem gente que perde o juízo na vida. E aí é tomado de um sonho misturado com arrogância. Você já reparou quantas pessoas elas acreditam assim, ó, dá errado com todo mundo, mas na minha vez vai dar certo. Você conhece isso? As pessoas elas fazem umas apostas doidas na vida, não é assim? Eu não sei se isso é uma extrema, vamos dizer, infantilidade, né? A pessoa chega a ser ingênua, de tão pecadora, enfim. Ou se isso passa por alguma presunção, eu não sei o que é isso. Você vai lá, você fala, você mostra, querido, querida, todo mundo que vai nessa estrada se lasca lá na frente, olha lá, ó. Nesse caminho vai ter aquela curva, olha os carros lá naquela curva, todos capotados. Não, mas vai ser diferente, né, amor? Não é assim? Eu não sei de onde vem isso de que na minha vez vai dar certo. Tu é o cara mesmo, hein, filho? Não vai dar certo na sua vez. Não adianta. De onde é que vem essa crença de que na minha vez a semente de limão vai dar morango? Vai dar limão, não tem o que fazer. Mas, meus amados, sem a palavra de Deus para discernir, sem o Espírito Santo de Deus para nos questionar um pouquinho, nós vamos abraçar o lobo feroz, né? Só porque ele está vestidinho de ovelha. Então, o critério da vida, o critério das escolhas é a palavra de Deus. Agora, essa inteligência, ela precisa ser ungida e dada pelo próprio Deus. Por isso, o refrão do Salmo, que foi a nossa prece hoje: ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Quem é que nos ensina? O catequista interior, em última instância, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me dizendo também, vai, não vai, pode, não pode, calma um pouco. É o Espírito Santo que me quebranta, que me unge, que me belisca por dentro. Nós precisamos, meus amados, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o mestre interior. Se a gente pega os 7 dons do Espírito Santo, a maioria deles tem a ver com a cabeça. Não é isso? Vamos pegar os dons do Espírito Santo? Fortaleza, piedade, não é isso? Aí vem ciência, entendimento, conselho, temor. É tudo na cabeça, ó. É tudo aqui, ó. É tudo na sede da avaliação que a gente faz as coisas, não é? Então lá, ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Dai-me o saber, dai-me esse saber, essa sabedoria, esse sabor. É uma graça que vem do alto, né? Dai-me esse saber, guiai meus passos, pois só nele encontrarei felicidade. É o salmista se dobrando a Deus, é o salmista reconhecendo que nem tudo que eu sei eu consigo, né? Dentro de nós existe a fraqueza, existe a miséria humana. A carne é fraca. Então ele continua dizendo: inclinai, Senhor, o meu coração, me dobra, né? Desviai o meu olhar das coisas vãs. Então veja, o salmista está entendendo as coisas e está pedindo tudo que entende. Existe um aspecto na vida que é fundamental também, a oração. A gente precisa rezar o que entende. Só entender não garante. Entender é muito bom. Melhor quem entende do que nem entender, entendeu ainda. Mas é preciso rezar o que se entende, o discernimento das coisas. Quando ele diz: guiai meus passos, Senhor, no vosso caminho, pois só nele encontrarei felicidade. Então ele já entendeu onde é que está a felicidade. Na vontade de Deus. Mas onde é que está a carne? No capeta.
O salmista vive isso dentro dele. Esse aqui é o caminho que traz felicidade. Esse aqui é o caminho que eu gosto. Esse aqui é o caminho que me atrai. Então ele reza. Essa dualidade que todo mundo tem dentro de si. Todos nós temos vários assuntos que a gente sabe, mas a carne que é outra coisa. O ego, a tendência, a herança familiar, aí não importa. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Então, de algum modo, esse salmista aqui, o rei Davi, tinha experimentado o gosto e reconhecido nele o quanto ele, quando o assunto é dinheiro, ele sentia coceirinha. Em alguns momentos da vida dele, com certeza ele sentiu que Deus e dinheiro são duas coisas que não se abraçam em determinadas coisas, e que ele sabia o que era Deus, mas gostava mesmo era do dinheiro. Então ele rezou: desviai o meu olhar das coisas vãs e dai minha vida pelos vossos mandamentos. Então ele já entendeu que o olho dele gosta de ver coisa que é vã, vazia. Ele sabe que é vazia, mas ele quer olhar de novo. É a fraqueza humana, por isso que existe a oração, né? Então, queridos, peçamos hoje ao Senhor, ao Espírito Santo, essa unção interior, esse desejo interior, esse anseio interior, por Deus, por essa aliança com Deus e por essa aliança que se faz na sua palavra. Palavra que nos faz não abraçar o lobo, né? Palavra que nos faz não confundir os frutos, né? E palavra que é porta estreita. Mas o que é que tem atrás da porta estreita? O céu. Olha que benção. O que tem atrás da porta estreita? A felicidade. O que tem de trás de toda a porta estreita dessa vida? Tem algo que vale muito a pena. Por isso a gente precisa pedir também a Deus a graça da gente acolher bem a nossa vida, porque na vida a gente fortalece a vontade. Nós precisamos fortalecer a nossa vontade, meus irmãos. Isso começa desde pequenininho na nossa vida. Fortalecer a vontade interior. Por quê? Porque tudo que é bom, tudo que vale a pena está onde? Atrás de uma porta estreita. Então, atrás da porta estreita tem algo muito bom. Das portinhas estreitas da vida já tem algo muito bom. Atrás da porta estreita de estudar, tem um diploma. Não é isso? É assim a vida. Atrás de cada porta estreita, né? Para que um dia a gente passe na grande, é paradoxal, né? Da grande porta estreita. A grande porta estreita, atrás dela está o céu, a vida eterna. Vale a pena passar por lá.